Sejam todos muito bem-vindos a essa aula, uma aula especial para a gente poder falar um pouquinho dessa característica que é importantíssima, que é o toque sutil, onde, quando a gente decidiu fazer essa aula, então eu tinha esse nome veio na minha cabeça e eu não quis trocar ele de jeito nenhum. Que eu gostei, toque sutil muito além da pele. Porque é muito interessante quando a gente começa a entender um pouco o toque sutil, e aqui, lógico, o foco aqui é a gente falar um pouco da dermoneuromodulação, né? Mas tudo que eu falar nessa aula aqui, ele serve para a dermoneuromodulação, ok? Mas ele também serve para qualquer técnica de toque sutil, tá? Também serve para qualquer técnica de toque sutil. Então, se você trabalha com microfisioterapia, se você trabalha com terapia crânio-sacral, se você trabalha com qualquer técnica, PNS, qualquer técnica de toque sutil, a explicação ela vai estar aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente entende, quem já fez curso comigo, coloca aí no chat quem já fez curso comigo. Se você já fez curso, você escreve qual curso você já fez. Se você nunca fez curso, você escreve nunca fiz. A primeira coisa que quem começa a me acompanhar no Instagram, né, lá no @lisandrocs, quem faz curso comigo, começa a entender que eu tive uma virada de chave na minha vida profissional quando eu comecei a parar para prestar atenção nos mecanismos das coisas, das técnicas, nos mecanismos dos sintomas. Que na realidade é entender de forma mais precisa, quanto mais preciso, melhor, mas a gente vai aprofundando o conhecimento aos poucos, da gente conseguir ter uma questão onde, se eu entendo o mecanismo, se eu entendo como que isso age dentro do nosso corpo, seja isso de uma forma mecânica, seja isso de uma forma autonômica, né, do sistema nervoso autônomo, seja isso uma questão neurofisiológica, o que a gente faz, o que a gente tem como benefício disso? Eu sei que se eu faço aquele estímulo, eu vou ter uma resposta. E essa resposta, ela é determinada por esse mecanismo. Quando eu sei que esse mecanismo existe, ou pelo menos eu tenho uma hipótese muito provável desse mecanismo, independente se os ensaios clínicos randomizados me dizem que eu tenho um resultado clínico ou não faz diferença para mim. Então, muita gente pergunta assim, Lisandro, a dermoneuromodulação tem ensaio clínico randomizado? Eu falo, não tem. Mas então quer dizer que ela não é uma técnica cientificamente comprovada? Não, ela não é. E qual é o problema disso? Nada, nenhum. Nenhuma técnica dentro da fisioterapia, ela nasce cientificamente comprovada. Nenhuma técnica. Nenhuma técnica nasce. A comprovação, ela se dá quando pessoas que estão dentro das universidades, principalmente, decidem fazer pesquisa. E eu digo que até chegar lá vai muito chão, vai muito tempo. Porque quando a gente tem uma técnica que é inventada, vamos dizer assim, na realidade ela só é estruturada, a gente vai ter uma prática clínica. Quando uma técnica ela não funciona, quando ela é uma técnica que ela não dá tanto resultado, ela nem dura no tempo. Ela nem dura no tempo. Tudo bem? Ela não vai... É igual música. É igual música. Música, quando a música ela é boa, ela dura no tempo. Vocês concordam comigo? Uma música, quando ela é boa, quando é um tipo de música e ela é boa, ela dura no tempo. Quando você vê, por exemplo, vê lá a música do Renato Russo, música do Queen, né, do Freddie Mercury, músicas do, sei lá, da própria Legião Urbana, do Capital Inicial, do Roupa Nova, são músicas que começaram há
30, 40 anos atrás. E toca até hoje. Quando elas tocam, o negócio vai. Quer música mais interessante que, por exemplo, a música Evidências, do Chitãozinho Chororó? Gente, até quem não gosta de sertanejo gosta da música Evidências, porque ela é uma música boa, a melodia dela é boa, ou seja, isso dura no tempo. Maravilha, estou vendo aqui quem já fez, quem nunca fez curso, muito bem. Tudo bem? Então, quando a gente olha as técnicas terapêuticas, uma técnica terapêutica, assim como uma música que é ruim, ela não dura no tempo. Ela vem, aí ela fica um tempo e depois ela é largada de mão. Por quê? Porque ela não dá resultado. Muito se promete, pouco se faz. Agora, quando a gente fala de uma técnica que tem resultados, elas duram no tempo. Elas duram no tempo. Quando eu entrei na faculdade, a acupuntura era uma técnica que era assim, acupuntura, tem comprovação nenhuma. Isso lá em 99. A acupuntura, né, técnica, é uma técnica que não é boa. Por quê? Porque não tem comprovação científica. Existe um grande erro da comunidade científica em entender isso. A ciência, como ela é vista hoje, ela funciona muito bem para desenvolvimento de novos medicamentos. Que faz lá os ensaios clínicos, faz em animal, depois não sei o quê. A gente tem que entender que quando a gente tem uma técnica, ela já funciona na prática clínica. Quando eu vou fazer um estudo, eu só tenho que comprovar isso. Então, dentro desse aspecto, a dermoneuro tem comprovação científica? Não, mas a gente tem resultado clínico. Tem muito resultado clínico. As turmas, né, quando eu faço os cursos de dermoneuromodulação, as turmas elas vêm com essa questão. Coloca os seus resultados clínicos. E aí vem enxurrada de resultado clínico. Enxurrada de resultado clínico. Mas por que ela não tem comprovação científica? Por que não tem ensaio clínico randomizado? Porque eu não perco meu tempo, né? Porque não é esse meu foco em fazer ensaio, em fazer pesquisa, não mais. Já foi a época que eu fazia um monte de pesquisa. Então, o cara que trabalha dentro de uma universidade, ele tem que fazer pesquisa. Ele tem que vir, ele tem que aprender e ele vai fazer a pesquisa. Eu não, eu atendo paciente. Tudo bem? Então, uma coisa eu garanto para vocês, resultado clínico a dermoneuro tem, e está cheio. E aí a gente precisa de uma hipótese do mecanismo. Então, eu falei isso tudo por causa da questão do mecanismo. Se eu tenho uma hipótese de qual é o mecanismo, não tem por que duvidar dos seus efeitos. Agora, se vai dar efeito num paciente ou outro, depende muito mais do paciente do que da própria técnica. Porque o paciente tem muitas variáveis. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam dentro dessa aula? O mecanismo do toque sutil. E aí, por que o tema da aula se chama Muito Além da Pele? Porque o toque sutil é feito na pele, mas na realidade o efeito dele, na pele mesmo, quase não existe. De efeito. O efeito é no sistema nervoso. Bem? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. A Aparecida está perguntando, o nome é dermoemodulação? Não, é dermoneuromodulação. Modulação do sistema nervoso através da pele, através da inervação cutânea. Tá? Então, dermoneuromodulação. Então, toque sutil muito além da pele. Para quem nunca viu minha fuça na frente, meu nome é Lisandro Antônio César, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em Ciências da Saúde e ministrante do curso de dermoneuromodulação desde 2015. Já foram muitas turmas aí desde então e seguimos, então, com essa técnica. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu botar uma apontadora laser aqui. Muito bem. Nós temos diferentes tipos de dor no nosso corpo. Bem? Diferentes tipos de dor. Eu quero trazer para vocês esse contexto, esse conceito, para que vocês consigam entender um pouco melhor o mecanismo depois. Um dos principais que a gente tem é a dor nociceptiva, que ela vem por um dano real ou uma ameaça a um tecido não neural.
e que é devido à ativação de nociceptores. Ou seja, quando eu ativo os sensores do corpo, onde eles vão detectar algo nocivo, do tipo inflamação, do tipo irritação mecânica ou do tipo lesão, eu tenho um certo mecanismo, né? Essa dor ela tem um certo processamento. Então, essa inflamação, irritação mecânica, essa lesão, ela tem a ver com as tendinites, com os estiramentos, com as compressões, com as sobrecargas. Quando você decide fazer uma coisa que teu corpo não está preparado, você vai lá e faz bastante daquele movimento. Você não tem uma lesão em si, mas você tem uma sobrecarga. Essa sobrecarga é essa ameaça aqui, ó. Tudo bem? Então, o que acontece? Dá uma olhada na imagem aqui, ó. Então, eu tenho, a partir da periferia, né, uma ativação do nociceptor, ou seja, um estímulo danoso, vamos dizer assim, algo que provoca um dano, seja um dano real ou somente uma sobrecarga. Essa informação, ela vem até a medula. Da medula, ela faz a decussação e começa a subir pelo trato espinotalâmico. Então, espino da espinha, né, da medula, e vai até o tálamo, tudo bem? Do tálamo, ele vai ser distribuído para várias áreas, como, por exemplo, o córtex singular anterior, sobre a ínsula, sobre o córtex pré-frontal, sobre o córtex somatosensorial, tudo bem? É esse o caminho que ela faz. A diferença que a gente tem nessa via é que a gente tem utilização de fibras do tipo A delta, tudo bem? Onde essa informação ela chega até o tálamo e depois ela vai para o córtex somatosensorial. Esse córtex somatosensorial, através das fibras A delta, basicamente ele dá para a gente a característica do estímulo. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu peguei aqui uma caneta. Vocês estão, se eu pego uma caneta, eu não sei se vocês estão me vendo. Espera aí. Muito bem. Eu pego uma caneta, aí eu venho aqui, ó, e começo a pressionar. Tá vendo? A caneta é pontuda, não é? Eu começo a apertar na minha mão assim, ó. Aí eu começo a sentir. Não começo a sentir? Lá no córtex somatosensorial, que é a parte mais externa do córtex, que informação que chega lá através daquelas fibras do tipo A delta? É uma informação que fala assim: existe uma pressão na sua mão direita. É só isso que serve aquela fibra delta. Tá? Basicamente. Só para dar qual é o tipo de estímulo e qual é a região do corpo. Por isso que lá aquele homúnculo, né, que a gente tem no córtex somatosensorial, ele tem, né, um bocão, uma mãozona, lembra? Então, o que acontece? Quando eu aperto assim, o que acontece? No córtex somatosensorial vai uma informação de que existe uma pressão sobre minha mão esquerda. Sobre minha mão esquerda. E que esse estímulo é um possível dano. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam até aqui? Agora, vamos lá. Quando a gente fala da fibra do tipo C, a fibra do tipo C também sai daqui, né, da periferia, passa pela medula e sobe. Quando ela sobe, ela chega até no tálamo, e aí ela vai para o córtex singular anterior, para o córtex insular e para o córtex somatosensorial. O córtex somatosensorial a gente já viu. Só que aí agora, essa fibra do tipo C é que manda a informação dizendo assim, ó, é um perigo. Porque se eu começo a pressionar aqui e eu vejo que essa caneta está pressionando demais, eu posso ver que isso aqui pode gerar um dano. Então, de forma consciente, eu percebo que isso é um problema. Agora, aqui vem a chave. Para que serve o córtex singular anterior? Para que serve o córtex singular anterior? Fica mais ou menos nessa região aqui. Ele dá para mim o contexto geral da situação. Que lugar que eu tô, que hora do dia que situação que é. Tudo bem? E aí, o córtex singular anterior, ele fica mandando essas informações. Tudo bem?
E o que que a ínsula faz, né? O que que a parte mais externa da ínsula, chamada de córtex insular, faz? Ele dá uma característica de se aquilo é agradável ou desagradável, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo é perigoso ou se não é. Tudo bem? Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho um jogador de vôlei que ele está numa final de campeonato. E então ele está naquela adrenalina de final de campeonato, e aí numa das vezes que ele, né, que ele sobe para atacar, a hora que ele faz né, que ele dá a cortada lá, e a hora que ele pula, que ele pisa no chão, ele fratura o quinto meta, lá no pé. Quando ele fratura aquele quinto meta, sai a informação lá do pé, vai até a medula, da medula vai para o tálamo, do tálamo vai para o córtex somatosensorial. Que diz assim, ó, tem um negócio lá no pé. Existe um problema lá no pé. O córtex cingulado anterior analisa a situação inteira. Onde que nós estamos? Nós estamos numa final de campeonato. Esse é um jogo importante. Então, a gente precisa ter uma característica, né, de atenção, de foco. Eu quero muito aquilo ali. E aí, a ínsula vai falar assim, aquilo ali é bom ou é ruim? Aquilo ali é ruim. Mas, assim, aquilo é agradável ou desagradável? É desagradável. Mas o contexto geral me diz que eu preciso continuar no jogo. E aí, o que que acontece com a dor? Ela é suprimida, ou ela é muito reduzida, e a pessoa continua fazendo aquilo, mesmo sem... continua fazendo o que ela tem que fazer, mesmo com a fratura. A gente tem inúmeros relatos de várias situações que acontecem isso. Esse relato que eu acabei de falar, tem um jogador que foi da seleção brasileira, quem é mais novo não vai lembrar, quem é mais ou menos da minha idade, tem aí seus 40 anos, vai lembrar, do Carlão, que foi da seleção brasileira, né, campeão olímpica em 92. E aí ele foi numa final de Superliga brasileira, ele fraturou, agora eu não lembro se foi o quinto metro ou se foi o primeiro metro, e ele continuou jogando por quase um set inteiro, mesmo com a fratura. Aquilo ali, lógico, quanto mais ele pulava, mais ele, né, agravava aquela fratura e mais ele irritava aquilo lá, chegou num ponto que ele não aguentou mais. Porém, ele jogou uma boa parte do jogo com o pé fraturado. Então, o córtex cingulado anterior, a ínsula, córtex somatosensorial, eles pegam essa informação e trabalham ela para dizer se eu vou ter dor ou não e se eu vou ter dor em qual intensidade. Tudo bem? E isso depende de N fatores. Tranquilo? Quando a gente entende esse mecanismo, a gente vai entender que essa informação nocitiva, não tem aqui na aula, mas ela vai levar a uma alteração da função do sistema nervoso, onde ela tem um aumento da excitabilidade neural e uma diminuição desse processo que a gente chama aqui, ó, de modulação descendente. Ou seja, a minha capacidade de inibição da dor diminui. Porque nós temos esse sistema no nosso corpo. Nós temos esse sistema no nosso corpo. Porque senão qualquer coisinha ia doer. Imagine que eu estou aqui dando aula para você, aí eu quero coçar minha coxa, a hora que eu vou coçar minha coxa, eu bato minha mão na minha mesa aqui, ó. Uma batidinha qualquer. Querendo ou não, isso pode provocar um dano. Isso é uma ameaça. Tem ativação de nossos receptores. Se eu não tenho um sistema de modulação, isso ia doer. Se eu fosse pegar minha caneta para dar uma coçada aqui no ouvido, assim, ó, quando eu faço isso aqui, eu estou criando uma agressão ali na pele. Por que que não dói? Porque existe um sistema de modulação. Então, a gente acaba tendo um problema dentro dos sistemas centrais, vamos dizer assim, né, de sistema nervoso central, que fazem uma questão dessa modulação da dor. Ou seja,
o sistema nervoso fica mais excitado, fica mais sensibilizado, e ele perde a capacidade de inibição. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu começo a ter um problema da função do sistema nervoso no controle da dor. Esse tipo de dor é chamada de dor nociplástica. Dor nociplástica. Tudo bem? E aí, é dentro desses dois mecanismos, que a gente entra para falar do toque sutil. O toque sutil, até pouco tempo atrás também chamado de toque afetivo, tudo bem? Ele hoje, na realidade, ele não se usa nenhuma dessas duas nomenclaturas, tá? Quando a gente faz um toque sutil, a informação que chega, né, que é trafegada, a gente pode chamar de toque sutil. O ato da dermoneuromodulação, o ato da terapia crânio-sacral, o ato da microfisioterapia são toques sutis. Mas a informação que a gente tem, antigamente chamada, né, de toque sutil, hoje são chamadas de aferentes cetáteis. Tudo bem? Que no final das contas chega nesse mecanismo que eu vou explicar para vocês agora. Então a gente tem fibras nervosas periféricas, ou seja, né, na periferia do corpo, ou seja, né, que não estão no sistema nervoso central, mas que estão na periferia, estão nos órgãos. A pele é um órgão, o músculo é um órgão, o tendão é um órgão. E que elas são mecanosensíveis, ou seja, sensíveis à mecânica, à pressão, ao estiramento, ao deslocamento, à compressão. Elas são não mielinizadas, de condução lenta e baixo limiar. Se não tivesse escrito aqui, ó, toque afetivo ou toque sutil, se só tivesse assim, ó, fibras nervosas periféricas mecanosensíveis, não mielinizadas, de condução lenta e baixo limiar. Isso é a descrição de uma fibra do tipo C. É a descrição de uma fibra do tipo C. Que a gente sabe que a fibra do tipo C é a fibra nociceptiva, é aquela que trafega a informação que vai virar dor. Essa, de forma geral, é a visão geral da fibra do tipo C. A fibra do tipo C é aquela que carrega a dor. Né? Na realidade, ela carrega informação de ameaça, informação de que existe algo errado, e que o cérebro interpreta e vira dor. Mas existem vários tipos de fibra do tipo C. E uma delas, então, são chamadas de aferentes cetáteis. Antigamente chamadas de fibra CT, né? Fibra cetáteis. Hoje são chamadas de aferentes cetáteis. Tudo bem? E a gente sabe que para a gente conseguir gerar o efeito sobre essas fibras nervosas, o melhor tipo de estimulação é o toque sutil. Existe uma preferência por uma temperatura, uma preferência nessa ativação de uma temperatura de 32 graus. Então, mão muito gelada não gera esse efeito. O que é mais agradável? Né? Pensa no toque afetivo. O que é mais agradável? Uma mão mais morninha ou uma mão gelada? Põe a mão gelada, você... Ai, gelado. Né? Então, o toque sutil, ele tem uma preferência por uma temperatura de 32 graus. Não que uma mão mais gelada não funcione. Funciona. Mas é melhor que quando você tem a mão gelada, antes de você fazer o toque sutil, dá aquela esfregada para mudar a temperatura, e aí você entra com a mão. E essa temperatura de 32 graus é ela que corresponde ao toque interpessoal pele a pele, com pequenas forças de 3 a 2,5 milinewtons. Vocês já viram essa questão do toque pele a pele? Por exemplo, de mães que têm bebês prematuros. Esses bebês prematuros, quando estão lá, né, na UTI, ou nas unidades de atendimento mais intensivo, uma das coisas que descobriram que vale muito a pena para esses bebês se desenvolverem bem é estar em contato com a mãe. De que forma? O bebê só de fraldinha e a mãe põe o avental, abre o avental e coloca no peito, não necessariamente para mamar, mas coloca no peito pele a pele.
O efeito pele a pele é melhor do que se for roupa com roupa. Então, quando a gente fala de dermoneuromodulação, é uma técnica que a gente precisa trabalhar com essa questão pele a pele. Porque tem um efeito melhor. Quem trabalha com a terapia crânio-sacral, se for trabalhar, né, a gente aprende, eu fiz curso de terapia crânio-sacral lá atrás, em, sei lá, 2000 e bolinha lá para trás. 2007, 2008 que eu fiz. A gente pode fazer por cima da roupa, não pode? Pode. Mas o ideal seria fazer o quê? Sobre a pele. Até mesmo, por exemplo, a própria microfisioterapia. Se você tem opção de fazer em certos pontos, que não vá constranger o paciente, que não vá gerar um incômodo ao paciente, faça sobre a pele, ao invés de fazer sobre a roupa. Sobre a roupa dá certo? Dá, mas se você fizer sobre a pele você tem mais efeito. Tudo bem? E a gente tem uma característica, né, da velocidade do deslizamento desse toque, ou do estiramento da pele nesse toque, de 1 a 10 centímetros por segundo. Ou seja, é lento. Né? É de condução lenta. Precisa de um estímulo lento. E aqui vem o grande X da questão. É que esta fibra do tipo C-tátil, né, essa aferente C-tátil, que é responsável pelo toque sutil, ela ativa áreas límbicas. Ela ativa áreas límbicas. E não somente o córtex somatosensorial. Não é que você coloca a mão assim e a pessoa pensa assim, ai, que toquezinho levinho. Porque toquezinho levinho, quando eu faço o toque sutil, esse toquezinho levinho, as fibras A delta também vão se ativar. Vão mandar essa informação para o córtex somatosensorial que vai dar a qualidade dela, que é o quê? Toque sutil. Só isso, é um toque leve. O grande X da questão é justamente isso. O toque sutil, ele ativa áreas límbicas. Quais áreas límbicas? Amígdala, córtex pré-frontal, hipotálamo. E aí duas coisas interessantes, que é você ativar a ínsula e o córtex cingulado anterior. Olha que interessante. Então, seja lá, por exemplo, né, na dermoneuromodulação, seja na terapia crânio-sacral, seja na microfisioterapia ou na TME, na terapia manual evolutiva, tudo bem? Qualquer que seja o toque sutil, quando você fizer lá o TME que você está fazendo lá, os toques e tudo mais, mesma coisa, faz em cima da pele. Qualquer que seja o toque sutil, você não está ativando a área límbica. Se você para olhar o que na micro, na TME, na crânio-sacral, os caras já falam faz 20 anos. Hoje a gente sabe. Porque foi estudado que é o mecanismo desse toque. O que acontece dentro do sistema nervoso quando eu faço esse toque? Não clinicamente. Lembra que eu falei bem no comecinho, quem estava no comecinho? Escutou falar. Se eu sei qual é o mecanismo, eu sei quais são os possíveis efeitos. Se vai acontecer no paciente ou não, eu não sei, porque depende mais do paciente do que da técnica. Tudo bem? Se eu coloco uma garrafa de água, se eu colocar essa garrafa de água no congelador da minha casa, depende da água? Depende de mim se essa água vai congelar ou não? Não, depende de quem? Depende do meio. Quem é o meio? A minha geladeira. Se a minha geladeira estiver estragada, ela não congela. Se minha geladeira não está regulada certinho, se eu não regulei certinho, eu coloco lá, ela não congela. Ou ela congela pouco, ou se ela tiver muito, ela vai congelar muito rápido e eu talvez não quero isso. É a mesma coisa. Se eu dou um estímulo, o produto final é dar algum efeito.
Pode ser que não dê nada, pode ser que dê 100%, pode ser que dê 20%, pode ser que dê 40%. Os ensaios clínicos randomizados vão trabalhar o quê? Esse final, vai ver se dá efeito ou não. Mas o grande importante é o quê? Entender o mecanismo, é isso que eu estou ensinando você. Se você entende que quando eu faço um toque sutil, eu estou ativando áreas límbicas, quer dizer que eu consigo mudar o que as áreas límbicas estão pensando. O que as áreas límbicas estão processando até então. Ou seja, no caso da dor, essas áreas límbicas, né, o córtex pré-frontal, a ínsula, o córtex celular anterior, eles estão processando o quê? Eles estão pensando o quê? Que existe uma dor, que existe um problema. Quando eu entro com o toque sutil, ou seja, eu dou esse estímulo, eu estou mandando uma informação para essas áreas límbicas, que é um outro tipo de estímulo. O que acontece com aquele pensamento anterior? Né? Se eu vou colocar lá água gelada, essa água dentro do meu congelador, eu coloco dentro do meu congelador, e aí o que acontece depois? Essa água, ela vira uma água congelada. Ou seja, aquele efeito que eu quero lá na frente precisa passar por esse mecanismo. Então, eu troco a informação desse sistema límbico, dessas áreas límbicas. Do que eles estão imaginando que é um problema, eu coloco dizendo que é um toque sutil. Conseguem entender isso? Tranquilo até aqui? Dúvidas pode colocar no chat, tá? Eu fico vendo aqui, a hora que chega a mensagem no chat, aparece aqui para mim. Aí eu abro e olho as dúvidas de vocês. Se tiver alguma dúvida até aqui, você pode colocar. Então, para qualquer técnica de toque sutil, TME, terapia crânio-sacral, a PNS, a própria dermoneuromodulação, é isso que eu estou explicando para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Então, dentro desse leque, eu vou entender que o efeito do toque sutil é mudar a percepção das áreas límbicas em relação ao que está acontecendo. Tudo bem? Se meu paciente tem um problema X e eu dou uma informação verbal para ele, eu posso mudar essa percepção, não posso? Vamos colocar assim, se a pessoa ela tem uma crença limitante, se eu dou uma informação para ela, eu posso mudar essa crença limitante. Só que as crenças limitantes, elas estão aonde? Aqui eu quero que vocês respondam no chat. A crença limitante, ela está intrincada no córtex somatosensorial ou ela está intrincada na parte límbica? Escreve aí no chat para mim. Escreve aí no chat para mim. Olha lá, Juliana, límbico. É no límbico porque é inconsciente. Ah, Marilise, límbico. Porque é inconsciente, eu não faço as coisas. Eu não gasto meu dinheiro todo porque eu quero. Eu simplesmente porque eu aprendi assim. Olha lá, Yuri, subconsciente. Não é consciente. O córtex somatosensorial é consciente. É sensação consciente. Nós estamos falando de coisa que não é consciente, que é o que é involuntário, que é o inconsciente. Que é antes do consciente. Então, quando eu falo do toque sutil, eu estou mudando a percepção das áreas límbicas sobre o que está acontecendo. E é aqui aonde a gente pega os efeitos da TME, a gente pega os efeitos da terapia crânio-sacral, lá da parte somato-emocional, quem chegou até no somato-emocional, da microfisioterapia, da PNS, quem faz o segundo ano. Lidar com essas questões através do quê? Através do toque. Tudo bem? Então, olha que abrangência que a gente tem. Simplesmente por utilizar o toque sutil. Tudo bem? Então, dá uma olhada aqui. Olha o esqueminha básico. Eu estou dando um estímulo sobre a pele. Eu tenho, primeiro, um estímulo discriminativo.
que vai até a medula, mais especificamente nas lâminas 3 a 7. Elas vão passar pelos núcleos do tálamo e vão para o córtex somatosensorial, área S1 e S2, para ter um processamento discriminativo. Ou seja, ela só vai me dizer o que que é. Ah, é um toque leve. Só isso. Agora, o toque afetivo, né, os receptores T táteis, esse estudo aqui, ele é de 2020, mas ele ainda está usando as informações, a nomenclatura antiga. Ele vai fazer o quê? Ele vai principalmente para a lâmina 1, vai passar por uma parte dos núcleos do tálamo. Aí olha aqui, presta atenção, um caminho vem para essas regiões de homeostase no tronco encefálico e no diencéfalo, vão mandar uma informação parasimpática e neurohormonal, ou seja, eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, e vai mandar uma informação para o cérebro todo dizendo que everything is okay, tudo está ok, tudo está certo. Ou seja, onde antes uma fibra do tipo C estava mandando uma informação de tipo, ok, tem um problema. Tudo bem? Agora ele está mandando uma informação do tipo, ok, está tudo certo. E ainda vem para a informação da ínsula, que a gente está vendo até agora, vai para as redes corticais sociais e afetivas dizendo, está tudo bem, está tudo ok. Ou seja, eu mudo a informação que o cérebro está sendo processado, que está processando. Olha que interessante. Vamos fazer uma analogia aqui. A pessoa tem uma crença limitante que ela não consegue ganhar dinheiro. Ela não consegue se valorizar e cobrar mais caro, apesar do coisa dele é muito bom. Ah, vou um exemplo meu, vai. Minha mãe falava assim, mais vale um gosto que dinheiro no bolso. Até uns anos atrás, eu não tinha dívida nenhuma, mas também não tinha R$1 guardado. Porque para mim, mais vale um gosto que dinheiro no bolso. Ou seja, eu comprava todas as coisas para mim, eu gastava todo o meu dinheiro e não guardava nada. Até quando eu descobri que isso é errado. Alguém veio e me falou um negócio, eu escutei um negócio, então veio pela via auditiva, um dos meus 5 sentidos, e eu mudei essa informação. A partir dali, nossa, eu preciso guardar dinheiro, porque eu preciso ter segurança para minha família, eu preciso ter uma reserva para se caso acontecer alguma coisa comigo. Tudo bem? Mudei minha forma de pensar. Quando a gente fala de dor, o paciente tem uma dor. Ele tem um processamento dizendo que tem alguma coisa errada, e aí tem dor. Quando eu faço um toque sutil, eu mando todas as informações, seja pelas vias de sistema límbico, seja pelo eixo hipotalâmico hipofisário adrenal e pela parte simpática, dizendo que está tudo bem. Ou seja, pelo toque. O toque não é o tato não é um dos 5 sentidos? Aqui nós estamos falando do tato da parte ligada ao toque sutil. Tudo bem? Então ele coloca, até o título do artigo é bom, né? O caminho, né, as vias medulares enigmáticas das fibras aferentes cetáteis. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o mecanismo. Uma coisa que é importante a gente pensar é assim, quando a gente fala de uma dor nociceptiva, tudo bem? Ah lá, Patrícia perguntou aqui. Não sei se todo mundo consegue ver no chat essa pergunta dela, mas ela perguntou assim, quando você fala em dor, você vê resultados ao toque em dor neuropática? Aqui eu vou responder a tua pergunta. Porque assim, existe a dor nociceptiva e a dor neuropática, ou seja, elas têm uma origem, uma dor neuropática, por exemplo, por uma compressão neural,
uma dor neuropática, por exemplo, por conta de um diabetes, né? Uma neuropatia diabética. Eu posso ter uma dor neuropática por uma lesão neural de uma cirurgia, ou seja, existe uma origem. A dor nociceptiva também. Eu tenho uma sobrecarga sobre o meu tendão, eu tenho uma ruptura do meu ligamento. Neste tipo de dores, os dois tipos de dor, as técnicas de toque sutil, elas vão ter um efeito paliativo. Paliativo quer dizer que ele não vai durar no tempo, ela vai ajudar, mas vai ser momentâneo. Por quê? Porque aquela fonte de problema ainda existe. Então, imagina que eu fiz uma cirurgia e lesionei um nervo. Não vai existir uma neuroplasticidade ali? Enquanto não termina a neuroplasticidade, se eu fizer uma técnica de toque sutil, eu vou mandar informação para o cérebro e falar assim, ó, tá tudo bem. Só que a hora que acabar o efeito do toque sutil, o que vai acontecer? A informação de que existe algo errado vai voltar a acontecer. Tudo bem? Então, como que eu resolvo uma dor neuropática? Eu faço o controle da dor com toque sutil, o controle, mas eu preciso resolver a origem do problema. Se eu tenho um neuroma de Morton, o neuroma de Morton é um tipo de neuropatia, que acontece porque eu jogo muito peso na parte da frente do meu pé. Como que eu resolvo isso? Fortaleço cadeia posterior, desloco o corpo do paciente para trás e já não comprimo mais. A neuroplasticidade vem e ajusta aquilo ali que estava acontecendo no local, e aí isso se resolve, eu já não tenho mais o problema original, não tenho mais a origem. Tudo bem? No caso de uma neuropatia diabética, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso controlar o diabetes. Se eu consigo controlar o diabetes, eu consigo melhorar, talvez, uma neuropatia diabética. Depende de quanto tempo. A neuroplasticidade tem um tempo para acontecer também. Tudo bem? Agora, onde que é o grande efeito do toque sutil, da dermoneuromodulação? Nas dores do tipo nociplástica. Por quê? Porque a dor nociplástica já não tem mais a origem. A origem já não existe mais. Ela só tem o quê? Uma alteração do sistema nervoso. Uma alteração da percepção do sistema nervoso. Uma alteração da função do sistema nervoso. E quando eu faço essa troca de informação para tá tudo ok, tá tudo bem, já não existe mais a origem. Então o problema não volta, vamos dizer assim. Entenderam? Conseguiram entender isso? Coloca para mim no chat se vocês entenderam isso. Na dor do tipo nociceptiva e na dor neuropática, o toque sutil ele vai ter um efeito temporário. Se eu estou tratando aquela origem, estou tratando o tendão, estou tratando o ligamento, estou tratando a bursa, estou tratando a lesão muscular, vai chegar uma hora que esse toque sutil vai ser resolutivo. Mas na maioria das vezes, enquanto o negócio está acontecendo, eu tenho uma coisa paliativa. Numa neuropatia que eu não consigo eliminar a origem, o toque sutil nunca vai resolver o problema. Porque a origem sempre vai estar lá. Mas ele vai ajudar no controle da dor. A diminuir essa dor, temporariamente. Tudo bem? Tranquilo? Agora, na dor nociplástica, que é aquela onde a origem já não existe mais, é aí aonde a gente tem grandes efeitos. E é aqui, quando eu explico no curso da dermoneuromodulação, para quem faz a micro, para quem faz a TME, né, terapia manual evolutiva, para quem usa técnicas desse tipo, e fala assim, porque dá para tratar tudo. Tá, sim, dá para tratar tudo. Todo mundo precisa de uma boa regulação de todo o corpo. Só que se teu paciente tem uma ruptura parcial de supraespinhoso, se você não fizer a recuperação daquele supraespinhoso, com mobilidade, com fortalecimento, com ultrassom, com TENS, com gelo, com calor, você não vai resolver o problema do paciente. A paciente chega com uma ruptura parcial de supra.
Aí você vai lá, faz sua sessão de TME, e aí fala, agora beleza, vamos aguardar o seu corpo responder. Pô, o corpo já está respondendo, tentando cicatrizar aquilo. Como é que vai ser o resultado desse paciente? Vai ser ruim. Porque ele veio te procurar porque ele está com problema no ombro. Aí você trata um negócio que é só para regular o sistema nervoso, mas não tratou o tendão que está rompido. Aí não adianta nada. Então, no mínimo que você tem que fazer é o quê? Indicar para alguém. Fala assim, ó, eu vou fazer aqui. Eu vou regular teu corpo inteiro. Eu vou mudar todinha a percepção do teu sistema nervoso. Eu vou mostrar que está tudo certo. Porém, você precisa tratar essa origem. Se você não tratar essa origem, o problema não se resolve. Tudo bem? Essa é a diferença. É entender o mecanismo da técnica. Eu estou explicando para você aqui o mecanismo da dermoneuro, estou explicando aqui o mecanismo da terapia crânio-sacral, eu estou explicando o mecanismo da TME, eu estou explicando o mecanismo da micro, eu estou explicando o mecanismo do Soyer, eu estou explicando o mecanismo esqueci o nome agora, do Bowen, da técnica Bowen, que é tudo toque sutil. Que tem o mesmo efeito, exatamente os mesmos efeitos. Exatamente os mesmos efeitos. Cada um com sua especificidade, mas tudo o mesmo efeito. Tudo bem? Olha que interessante esse artigo. Esse homúnculo aqui vocês conhecem, vocês lembram? Córtex somatosensorial, bocão, mãozona, né? Porque tem bastante receptor sensorial. Agora, olha o que os caras descobriram, que na ínsula, que é aquela que está ligada com a parte emocional, se é bom ou se é ruim, se é agradável ou desagradável, quando alguém vem e faz um carinho em você, assim, né? Por exemplo, eu estou em casa, minha filha vem, minha esposa vem e faz um carinhozinho assim no meu rosto. Esse estímulo do toque sutil vai para a ínsula. A ínsula, junto com o córtex cingulado anterior, vão entender, eu estou em casa, é minha filha, vem e faz um carinhozinho. Então, eu entendo isso como agradável, que é gostoso. Agora, imagina, eu vou terminar a aula aqui, vou trocar de roupa e vou para academia. Aí eu chego lá na academia, vê um marmanjo barbado, vira de frente para mim e fala assim, oh, você já terminou de usar a máquina? E vai assim, olha o contexto. Córtex cingulado anterior está aqui, você está na academia, você está fazendo exercício, você não está na sua casa, você não faz ideia de quem que é o cara. O cara vem e vai fazer carinho em mim? É agradável? Lógico que não. E olha que interessante, os caras descobriram na ínsula um homúnculo muito parecido, aonde ele tem a representação de cada parte do corpo. Olha que interessante. Só que isso aqui, de uma coisa ligada à parte hedônica. O que é hedônica? Hedônica é prazer. O que é vicários, né? Uma percepção vicária, né? Que é algo que eu recebo do outro. Do toque afetivo e a distribuição anatômica e velocidade das fibras aferentes do tipo C. Então, assim, existe um homúnculo hedônico, porque quando esse toque é feito sobre o rosto, era essa parte aqui da ínsula que ativava. Quando era feito, né, na perna, no braço, nessa região. Na perna, nessa região. Igualzinho o homúnculo. Igualzinho o homúnculo. Só que agora um homúnculo ligado ao prazer, ligado à parte hedônica, lá na ínsula. Olha que interessante. Tudo bem? Efeito de uma terapia de massagem psicorregulatória. Psicorregulatória. Na dor e depressão em mulheres com dor lombar crônica. Um estudo controlado, um ensaio clínico controlado, aleatorizado. Fizeram 10 sessões de massagem com toque sutil, em um intervalo de 5 semanas. E fizeram um
follow-up de até 12 semanas, que é esse T3 aqui, ó. 0 é a linha inicial e 3 é a última sessão. Nível de incapacidade. Nível de incapacidade. Ou seja, as pessoas elas tinham alterações, ó, quem tinha um nível de incapacidade mínimo no T0 e no T3 tinham uma diferença que não era significativa. Mas aqueles que tinham uma incapacidade severa, houve uma modulação extremamente grande, ó, de 43% de nível de incapacidade no T0 para 13,34%. Ou seja, quanto pior o paciente está, mais é o resultado dessa massagem psicorregulatória. Olha que interessante. Tudo bem? Então, eu consigo ter em 10 sessões, no intervalo de 12 semanas, então 3 meses, um resultado sobre dor e ansiedade. E dor e depressão. Através do toque sutil. Tudo bem? E aí, pessoal, existe uma gama de artigos falando sobre isso. Então, aqui, ó, as fibras acetáteis relacionando a atividade, né, relacionadas à atividade, está ligada com a redução da dor, tá? Durante a somação temporal, que é a hipersensibilidade à dor. Aqui, ó, anedonia do toque sutil na fibromialgia. Então, um processamento sensorial normal, porém uma avaliação anormal. Ou seja, quando eu toco, o receptor local entende como uma coisa certa. Entende de forma correta. O que está errado? A avaliação anormal na fibromialgia. Então, quando eu faço o toque sutil, eu melhoro a percepção do que é o toque. Na fibromialgia, eu toco, né? Eu faço assim, ó. A pessoa imagina que eu fiz isso. O receptor daqui percebe só o toquezinho. Mas o cérebro imagina que é isso aqui. Quando eu faço o toque sutil, eu mando a informação de tá tudo bem. E aí o que acontece? Ele começa a perceber melhor o que está acontecendo. O que é a fibromialgia? Não é uma pessoa que percebe tudo muito pior do que realmente é. Quando eu faço o toque sutil, eu mudo essa percepção lá nas áreas límbicas. Tudo bem? Então, bases neurais do toque afetivo e dor. Um novo modelo sugere possíveis alvos para a melhora da dor. Então, aqui trabalhando justamente essa questão neural, não mecânica, do toque sutil. E a questão da melhora social pelo toque afetivo. Tudo bem? Um estudo que foi utilizado laser, tá? Para casais românticos, né? Casais que têm romance. Quando a pessoa estava abraçada com o seu marido, com sua esposa, com seu cônjuge, com aquela pessoa que ele ama, ao jogar um laser, ela percebe menos problema do que quando ela está próxima de um estranho. Ou seja, isso mostra que o contexto afetivo da coisa interfere. Sabe quando você não está afim de atender o seu paciente? Sabe aquele paciente chato para burro? Que chega e você vai atender ele, puto da vida? Você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais atender esse paciente. Se você não virar uma chavinha na hora que você estiver atendendo, pode parar de atender. Você não vai ter resultado. Porque existe essa conexão. O toque sutil, ele precisa dessa conexão de eu quero ajudar, eu quero cuidar. Você pode virar a chave, você pode falar assim, por mais que eu não goste dessa pessoa, eu quero cuidar dela. Tudo bem? Então existem N estudos.
Quando a gente fala do toque sutil, mais especificamente a dermoneuromodulação aqui agora, porque a gente está trabalhando com deslocamentos da pele, a gente tem um efeito sobre um receptor chamado piezo 2, que significa, piezo significa pressão, que vai mandar a sua informação para a medula e que depois vai ter o seu efeito sobre o cérebro, sobre as mesmas áreas. Então, a gente trabalha com a dermoneuromodulação em cima das células de Merkel. Elas registram o estiramento lateral da pele, não nociceptivo, que é a dermoneuro. Tudo bem? Tranquilo? Então, as técnicas de toque sutil, tudo aqui. Não estava esquecendo de falar do barras, né? Barras de axis também. Mas principalmente aqui para vocês a dermoneuromodulação. E existe um exemplo prático. Para quem já fez, ok. Para quem nunca fez, nós vamos fazer agora. Então, deixa eu tirar da tela aqui. Vocês vão me ver agora. Quem puder abrir a câmera, abre a câmera aí, porque eu quero ver vocês. Vocês vão fazer o seguinte, com uma das mãos, vocês vão achar um ponto doloroso aqui, ó, na parte de trás aqui, ó, da cervical alta. Então, acha um ponto doloroso aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o que mais dói. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Esse aqui é o ponto que mais dói, Lisandro. Aí você vai manter a tua mão ali, ó, mas não vai fazer pressão, ó. Naquele ponto, tira a pressão, mas deixa teu dedo lá. Só não pressiona. Tudo bem? Com a outra mão, coloca a tua mão na testa o mais leve que você conseguir. O mais leve que você conseguir. Tudo bem? E agora, você vai fazer o seguinte, você vai torcer a pele da testa. Não é para deslizar a mão, é só para torcer. A mão não desliza sobre a pele. A mão vai ficar grudada na pele. Dá uma olhada aqui na minha testa. Eu vou fazer isso aqui, ó. A hora que não der para torcer mais, eu paro. Ó, fiz isso aqui, ó. Torci e vou ficar aqui, ó. Torci e vou ficar aqui. Só isso. Espera mais um pouquinho. E agora aperta aquele ponto lá atrás. Apertaram? Agora vocês me digam. Deixa eu abrir aqui em galeria para eu ver. Me diz aí quem é que melhorou a dor naquele ponto. Olha lá, Carol falou que melhorou, Denise falou que melhorou. Quem mais melhorou? Olha lá. Aparecida, Kate, a Kate, uau, incrível. Tá lá, ó. Melhorou, 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 melhorou. Veridiane, eu. O que melhora? O que acontece? Vocês já acabaram de descobrir. Quando eu tenho alguma coisa, uma tensão, uma sobrecarga, aqui existe uma informação de que há algo ruim. Quando eu venho aqui e torço, eu estou fazendo o mecanismo que eu acabei de explicar. Lá na ínsula, lá na ínsula, no córtex singular anterior, lá no córtex pré-frontal, tudo vira uma coisa que fala assim, tá tudo bem. Se tá tudo bem, por que tem que doer a pressão? Não dói. A questão aqui agora é, quando a gente faz a técnica, a gente ficaria 2 minutos paradinho para gerar a modulação. Agora a questão aqui é o quê? Se eu tenho uma disfunção cervical, se eu tenho uma disfunção em que isso aqui tem uma disfunção de origem, essa dor ela melhora, mas dali um tempo volta. Mas se eu não tenho uma disfunção de origem, houve uma disfunção e meu corpo já se adaptou, já resolveu, o problema resolve por completo. Olha que legal. Grande parte, eu posso dizer assim, eu nunca li isso no estudo, mas eu posso dizer para vocês que 70% das dores crônicas, independente do tipo de dor crônica. Seja dor no ombro, seja dor nas costas, seja dor no joelho, seja dor
de cabeça, seja cólica menstrual, tudo que é tipo de dor, e é crônico, 65, 70% são somente um problema do sistema nervoso. Aquele desequilíbrio, aquela disfunção do sistema nervoso que eu falei. Ou seja, uma técnica de toque sutil, ela vem para ser o quê? Resolutiva. É para resolver o problema e o problema não voltar mais. Mas lembra, né? Para fora do consultório tem um negócio que chama vida. Então, assim, né? Na hora que eu saio para fora, pode ser que aconteça alguma coisa nova. E aí volte a ter problema. Tudo bem? Tranquilo? As perguntas de vocês. Aparecida, isso serve para qualquer local? A Michele, qualquer local e o toque na testa é o mesmo? Não. O que a gente fez aqui? Os nervos cutâneos que passam por aqui vêm dos nervos occipitais. Eles vêm até aqui assim na testa. Os nervos que vêm da testa fazem anastomose com essa região. Então, para poder fazer a modulação desta região, eu uso a testa. Se eu quiser fazer do cotovelo, é no antebraço. Se eu quiser fazer da região inguinal, vai ser perto da parte da frente da coxa. Então, o curso de dermoneuromodulação te ensina o quê? Além de aprofundar muito esse estudo da neurociência da dor, dos tipos de dor, do como o toque sutil tem os seus mecanismos, de tudo isso na parte teórica, eu ensino o corpo inteiro a você fazer. Eu ensino como fazer a região, fazer a relação do sistema nervoso autônomo, para você ter manobras de regulação autonômica. Através da dermoneuromodulação. Você aprende a fazer todo um trabalho visceral, de correção de disfunções viscerais, através de dermoneuromodulação. O corpo inteiro, a gente faz o corpo inteiro. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que raciocinar. O meu raciocínio é: aonde que está o problema? Ah, meu problema está no quadril. Beleza, quais são os nervos cutâneos do quadril? De onde eles vêm? Então, eu faço em todo esse trajeto. Então, por exemplo, né, o pessoal está perguntando, e da lombar, e da torácica, e dos ombros? Cada um você vai ter que pensar. Então, vamos lá. Ombro. A região do ombro é inervado por quem? Por quais segmentos? Por quais raízes nervosas? Não é C4, C5, C6? Então, eu tenho que fazer em todo o trajeto de C4, C5, C6. Se meu paciente tem uma faciite plantar, que é inervado pelo nervo, o nervo calcâneo medial. O nervo calcâneo medial é um ramo do nervo tibial posterior, que é um ramo do nervo tibial, que é um ramo do nervo isquiático que vem das raízes de L5 e S1. Ou seja, para uma faciite plantar, eu tenho que trabalhar o quê? Todo esse trajeto. E aí, na formação de dermoneuromodulação, eu te ensino o corpo inteiro a fazer todo esse raciocínio e a fazer manobras para o corpo inteiro. Tudo bem? Quem perguntou aqui de cólica? Deixa eu ver aqui. Aqui. A Samsung SMA-T71F5, que eu não sei quem é. Ontem mesmo estava morrendo de cólica. Qual seria o ponto de melhora? Vou quebrar seu galho. Vou quebrar seu galho. Samsung SM, não sei o quê. Eu não sei quem é. Porque o teu nome não é Samsung SM, é o teu celular. Tudo bem. Vou quebrar seu galho. Você vai achar o pubis. Vai achar o pubis. Então, imagina, né? O pubis, né? De um lado do outro, tá aqui, síntese pública. Você vai pôr sua mão exatamente acima do pubis. Ou seja, entre o pubis e o umbigo. Vai botar a mão lá no pubis, vou fazer aqui, né? Mas você vai fazer lá no pubis, sobre a pele, tá? Sobre a pele, não sobre a roupa, sobre a pele. Bem sutil e vai fazer a mesma coisa. Vai dar uma torcida assim, ó. Torce e fica por 2 minutos. Tudo bem? E faz isso
Se você está com cólica, se você está no período pré ou está no período menstrual, pode fazer a cada aí 3 horas. Porque como você está no período menstrual, você vai fazer né, muito mais frequente. E você vai fazer em você mesmo. Tudo bem? E aí depois você me manda lá no meu Instagram, vai lá no @lisandrocessi, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, quer ver? Aqui, ó. @lisandrocessi. Esse que está no chat é o meu Instagram. Você vai lá e me manda um direct para me falar como é que você ficou. Tem uma aluna que uma vez eu fiz aqui em Londrina, ela estava no período de cólica e eu fiz, só que eu ainda virei para ela e falei assim, ó, eu vou fazer aqui, mas assim, não é nem de verdade. Vou fazer só um pouco aqui, né, porque não tem como atender tudo. Aí eu fiz, e eu falo, a gente brinca, né, quando a gente conversa, a gente brinca e fala assim, e nem foi de verdade. Nem foi um tratamento de verdade, porque eu só fiz algumas coisinhas. Ela melhorou das cólicas, melhorou o fluxo que estava, né, exagerado, melhorou o fluxo e melhorou a regularidade do ciclo. Com um tratamento que nem de verdade foi, porque eu não fiz todas as manobras que eu deveria ter feito. Ela me pegou no final do curso, minha esposa estava indo me buscar, falei, eu vou fazer aqui umas 2, 3 manobrinhas aqui e boa. Eu fiz e depois ela foi fazer, nela mesma. Tudo bem? Então, Samsung STPT, não sei o quê, que eu não sei como é que é seu nome, depois você põe seu nome aqui para mim, para eu saber quem é você. Você faz e depois vai lá no direct do meu Instagram e falar como é que foi o resultado. Bianca, a direção da torcida faz diferença? Não. Não. Às vezes sim, às vezes não. A Suomi, no caso, torce e depois fica com a mão parada? Isso, sempre assim. Torce e fica 2 minutos com a mão assim. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Luciana. Quebra meu galho. Tenho coxoartrose e sinto muita dor à noite. Atrapalha meu sono. Você vai fazer o seguinte. Você vai botar sua mão aqui, ó. Quer ver? Nessa região aqui, ó. Vou tirar aqui para ver. Aqui, ó. Aqui está meu trocânter. Tá? Aqui está meu trocânter. Entre o trocânter e a parte da frente. Então, põe essa bolinha da sua mão no trocânter. Aponta ela para frente aqui, ó. Bem sutil. E aí leva nessa direção. Então, você vai pegar isso aqui, a pele, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, ó? A mão não desliza. Só isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Só isso aqui. E toma cuidado para não apertar, porque o toque tem que ser sutil. Se você apertar, você perde a característica do sutil. Então, você vai estar aqui e vai fazer isso aqui. E vai manter 2 minutos desse jeito. Faça. Você pode fazer aí, tipo, né? Agora são 9 e pouco, até você ir dormir, você pode fazer umas 3 vezes. E amanhã você vai lá no meu Instagram me falar como é que você ficou. Tudo bem? Tranquilo? Iolita. Por exemplo, uma pessoa no pós-cirúrgico de artrodese lombar perdeu a sensibilidade do pé direito. A técnica tem efeito? Depende. Por que ela perdeu a sensibilidade do pé direito? Porque teve uma lesão neural ou porque teve só uma irritação neural na cirurgia? Se for uma irritação, ela ajuda. Se for uma lesão, não. Tá? Se for uma lesão, não. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Maravilha. Vamos lá, ficou 3 meses de cama por conta de uma infecção óssea. Tem que testar e ver, tá? Tem que testar e ver. Tudo bem? Então, deixa eu continuar compartilhando a tela aqui com vocês. Então, o exemplo prático, né? Então, era aqui, né? Achar o ponto, fazer a torção da pele da testa e ver. Quando a gente começa a ver essa questão do toque sutil, a gente, quando entende quais são os mecanismos e as possibilidades terapêuticas, e aí a gente volta naquilo que eu falei lá no começo. A gente volta lá no começo.
Se eu sei o mecanismo, o efeito eu sei quais são os possíveis efeitos. Se vão acontecer ou não, depende muito de cada paciente. Que nem essa paciente aí que teve uma infecção óssea e não sei o quê. Vai funcionar? Eu não sei. O mecanismo vai acontecer? Vai. Só que assim, o trajeto neural dela está íntegro? Não sei. Tudo bem? Então depende muito caso a caso. Tá certo? Tranquilo? A Fabíola está perguntando para tênis elbow. Tênis elbow é epicondilite. É fantástico. Porém, epicondilite não acontece por uma sobrecarga sobre os tendões, né? Sobre o tendão dos extensores. Então, o que eu preciso fazer? Fortalecer esse tendão dos extensores. Precisa tirar a inflamação que já existe. Então, precisa fazer ultrassom, precisa fazer laser, precisa fazer isometria, precisa fazer mobilização neural, precisa fazer um monte de coisa. Só essa técnica vai resolver? Talvez não. Tudo bem? Então, como eu vinha falando, os resultados clínicos já existem. A ciência que deve entender esses resultados. E como que ela entende? Falando sobre entender os mecanismos. E uma coisa, eu não sei se para vocês isso é válido ou não, a clínica sempre é soberana. Se um estudo fala que o efeito é baixo, mas eu tenho um monte de efeito na parte clínica, então quer dizer que eu tenho um monte de efeito na parte clínica e pronto. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Muito bem. Mais alguma dúvida? Aparecida, eu sinto muita dor nos ombros e escápulas, com protusão torácica, me atrapalha a dormir se faço esforço. Se você só tem, né, isso aqui, me atrapalha a dormir se faz esforço, na verdade, sua protusão torácica não faz diferença nenhuma, viu, Aparecida? Você tem uma dor do tipo nociplástica. Você é uma das melhores pessoas para ser uma paciente da dermoneuromodulação. Porque você vai ter resultados incríveis. A Fábia, na neuropatia pós-herpética, resultados muito bons. Por quê? Porque o vírus do herpes zoster, ele vem, ele ativa, ele irrita e depois ele some. Como é que é o nome da palavra? Ele inativa, não é inativa que eu quero falar. Ele silencia. E aí fica o quê? A irritação da alteração. Isso, a Bianca, remissão. Obrigado, Bianca. Ele entra em remissão. Ou seja, o problema inicial já não existe mais. Fica o quê? Fica a hipersensibilidade do sistema nervoso. Esse são os melhores casos onde a dermoneuromodulação tem os seus melhores efeitos. Por quê? Porque o problema é do sistema nervoso. É a disfunção do sistema nervoso no controle da dor que ele não está fazendo. A dermoneuro vai lá, pega o que o sistema nervoso tem como uma informação de tipo, existe um problema, e aí acontece o quê? A gente vai lá e mostra para ele, lembra que fala assim, everything is okay? Ou seja, tá tudo bem. Aí a gente faz lá 1, 2, 3 sessões e resolve o problema. Resolve o problema. Tudo bem? Não é como, por exemplo, no caso, né, da epicondilite, que talvez exista a sobrecarga. Que aí eu preciso trabalhar com outras técnicas para poder complementar. Tudo bem? Tranquilo? E aí, pessoal, tem uma questão agora. Se vocês estão aqui, é porque vocês, tinham interesse em conhecer sobre o toque sutil, certo? E 2, vocês têm interesse na dermoneuromodulação. Não tem? Então, provavelmente vocês têm. Então, próximas turmas de dermoneuromodulação. Esse ano já não tem mais. Final de semana passado foi a última turma em São Paulo, desse ano. Então, agora nós temos turma somente o ano que vem. Onde? Dia 21 e 22 de janeiro, na cidade de São Paulo. 21 e 22 de janeiro, na cidade de São Paulo. Dias 11 e 12 de março, em Florianópolis. O pessoal pediu Florianópolis, nós atendemos. Rio de Janeiro, o pessoal pediu Rio de Janeiro, a gente está atendendo. 15 e 16 de abril. E o pessoal estava doido para uma turma no Nordeste, nós fizemos, né, uma pesquisa esses tempos atrás e descobrimos que a grande vantagem, né, das pessoas poderem se concentrar é na cidade de Fortaleza, que será nos dias 27
e 28 de maio. Então, repetindo, São Paulo, nosso centro comercial e de cursos de fisioterapia no Brasil, 21 e 22 de janeiro. Florianópolis, 11 e 12 de março. Rio de Janeiro, 15 e 16 de abril. E Fortaleza, 27 e 28 de maio. Lisandro, e em Salvador? Lisandro, e Porto Alegre? Lisandro, e não sei aonde? Não está definido. O que nós temos definidos é o calendário até maio. Depois, junho, julho, agosto, setembro, não está definido. Então, essas datas aqui, elas são as datas onde a gente vai procurar formar turmas. As turmas estão confirmadas? Não. Tá? A gente está vendendo essas turmas para vocês se inscreverem e virem fazer a formação em Dermoneuro. Ok? Tranquilo? Olha lá. Né? Então, a Sol está perguntando uma coisa boa. Pré-requisitos para poder fazer o curso. 1. Ser fisioterapeuta formado. 2. Estar no último ano da graduação de fisioterapia. Quem está no último ano pode fazer à vontade, tá? Porque já está lá fazendo estágio, já está fazendo tudo, tá? E aí a gente consegue ter um resultado. Fora isso, precisa conhecer algo. Não precisa conhecer mais nada. E eu adoro quando vem pessoal que está na graduação, porque aí já aprende direito o negócio. Tudo bem? Enfermeira não pode, parceiro. Enfermeira não pode. Isso é um curso que é exclusivo para fisioterapeutas. Ok? Tranquilo? Muito bem. Ivamara, depois a gente conversa, Ivamara. Tá? Depois a gente conversa. Tudo bem? Essas são as próximas turmas. Agora, presta atenção. As turmas de 2022, o valor da dermoneuromodulação era R$ 1.341 à vista, agora no segundo semestre, né, foi esse o valor. R$ 1.341 à vista, ou então R$ 1.490 parcelado. Eu não sei se vocês sabem, mas os valores de tudo em relação a cursos, a eventos, está subindo, porque como já está tudo voltando, né, a vir com gás todo, os hotéis, as passagens, as coisas, está tudo subindo, e a gente não pode ter prejuízo, né? Uma empresa foi feita para ter lucro. Uma empresa foi feita para vender um produto e ter seu bônus, né? Vocês aprendem, ganham e vão ter o lucro de vocês atendendo melhor os seus pacientes, com mais resultados. Se você faz um curso e começa a ter mais resultado, nada mais justo você cobrar mais caro. Concorda comigo? Você cobra lá R$ 150. Aí você vem e faz um curso que vai te dar uma ferramenta para atender melhor ainda os seus pacientes, nada mais justo você cobrar um pouco mais. E para a gente, né, para nós que temos custos para essa questão da empresa, os custos também têm que ser reajustados de tempos em tempos. Ou o teu preço é o mesmo do que 2 anos atrás. Se teu preço de consulta é o mesmo que 2 anos atrás, você está atrasado, você tem que aumentar. No mínimo, o valor da inflação. Senão você está perdendo dinheiro. Eu, por exemplo, aumento o valor da minha consulta algumas vezes durante o ano. E todo mês de janeiro eu vejo quanto que foi o acumulado da inflação do ano. O acumulado da inflação foi de 9%. Então, minha consulta custa 100, então ela vai custar no mínimo 109 para o outro ano, para o acumulado da inflação. Tudo bem? Isso é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que você tem que fazer. O acumulado da inflação. Se você for fazer um estudo melhor, não é nem a inflação que é o melhor. Tem outros índices para dizer. Mas tudo vai reajustando. É igual quando você quer comprar um carro. Você quer comprar um carro que ele tem, né, a tua consulta. Você quer comprar um carro que ele tem ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico. Ele custa 70 mil. Agora, você quer comprar o mesmo carro, com o mesmo ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico, mas você quer o kit multimídia e o alarme, você vai pagar mais caro, não vai? Ou seja, quando você vem fazer um curso, você não está colocando mais um acessório dentro do teu carro, dentro do teu arsenal terapêutico, nada mais justo que você aumentar a sua consulta. E vocês vão ver, quem vier fazer o curso vai ver que os resultados são tão bons que é até uma pena quem não aumenta o valor da consulta. Tudo bem?
Então, para 2023, esses valores vão ter que ser reajustados, onde o valor será de R$ 1.800 à vista e R$ 1.990 parcelado. Tudo bem? Porém, nós temos uma condição especial. Que condição especial é essa, Lisandro? Que condição especial é essa? Ah lá, ó, Fabiana perguntando, falando, é realmente muito bom. A Fábia está perguntando, vamos poder assistir essa aula novamente? Sim, essa aula está ficando gravada e depois vai ser disponibilizada. Provavelmente, acho que no YouTube, tá? Depois eu vou ver com o Marcel me fala, mas vocês estão no grupo do WhatsApp, então vão lá, vai ser colocado o link lá para vocês, certo? A Helena não vai estar justamente nesse dia, se não for algo muito importante, eu sugiro você desmarcar o seu compromisso, que você não vai estar lá. A não ser que seja algo importante, seja algo de família, você fica. Se for algo ligado à sua religião, você mantém. Se for qualquer outra coisa, você cancela. Tudo bem? Sueli, onde eu costumo atender? Aqui em Londrina e em São Paulo, tá? Depois você entra em contato comigo pelo Instagram. Tudo bem? Lisandro, qual é essa condição especial que você tem para me falar, Lisandro? Eu estou doido para fazer esse curso agora. A condição especial é a seguinte. Você concorda comigo que se eu estou vendendo um curso de 2023, ele vai vir com o preço de 2023? Não tem mais turma 2022 para você fazer, então eu já estou fazendo o curso de 2023, o curso vai ser vendido pelo valor de 2023. Mas, ao invés da gente fazer isso, né? Eu, Instituto Salgado, nós estamos fazendo o seguinte. Matrículas feitas até o dia 20/12, ou seja, daqui 1 mês e 3 dias, vocês vão continuar pagando os valores de 2022. Ou seja, se você fizer a tua matrícula em 2022, você paga o valor de 2022. Tudo bem? Se você for numa concessionária de carro e você quiser comprar um carro 2022 e quiser comprar o mesmo carro 2023, o 2023 é mais caro. Por quê? Porque ele é do ano que vem já. Nós estamos em novembro, tem essa possibilidade. Só que a gente usa dessa estratégia, né? Para favorecer você, para garantir a sua vaga. Que se você fizer a sua matrícula esse ano, você paga ainda o valor desse ano. Ou seja, você vai pagar esses valores aqui. 1.341 à vista, 1.490 parcelado. Se você fizer, então, até dia 20/12. Tudo bem? Já está de bom tamanho. Mas não vai ser só isso. Se você fizer a tua matrícula até dia 10 de dezembro, você vai ganhar esse livro aqui, ó. Livro Hérnia de Disco e Dor Ciática, do professor Helder Montenegro. Você vai fazer a sua matrícula, o pessoal vai pegar teus dados, teu endereço e vai mandar esse livro para você. Tá? Isso aqui vai chegar pelo correio na tua casa. Esses livros são limitados, tá? São limitados. São 45 livros só. Só 45 livros. Se você contar que a média de alunos numa turma, hoje de Dermoneuro, é de 27, 25 alunos, 2 turmas cabe esse livro. Então, se você comprar até dia 10, você vai ganhar esse livro, tá? Esse livro ele tem todas as informações muito bacanas. E isso daqui, presta atenção, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo bastante de educação terapêutica. Esse livro aqui é um ótimo livro para os seus pacientes que têm hernia de disco e dor ciática, porque ele tem um monte de desenho, um monte de esqueminha, um monte de informação, um monte de dica. Você pode mostrar e ilustrar para o seu paciente e vir uma ferramenta de educação terapêutica. Tudo bem? Então, se você fizer a tua matrícula até dia 10/12, além de pagar os valores de 2022, você ganha o livro Hernia de Disco e Dor Ciática. E aí o pessoal do Instituto Salgado nem está sabendo. Nem está sabendo. O Daniel acho que está aí, tá? O Daniel acho que está aí. Acho que a Débora está aí também, que é o pessoal lá do Instituto. A Elô está aí. E nós não combinamos isso que eu vou fazer agora. Eles não estão sabendo. Eles não estão sabendo. Deixa eu ver. Daniel está aí, a Débora está aí. Vocês estão aí ou não? Vocês não estão sabendo.
Eu decidi isso agora, antes de eu começar a aula. Para quem fizer a matrícula até dia 10, para quem fizer a matrícula até dia 10, então, matrículas rolando até dia 10. Fechou dia 10, nós vamos pegar todo mundo que se matriculou e nós vamos sortear, tudo bem? Nós vamos sortear, cadê? Uma consultoria de 1 hora de duração comigo. Você vai ganhar, né? Você vai concorrer, nós vamos sortear uma consultoria de 1 hora de duração. Eu vou mudar, vai. 2 consultorias. Para 2 pessoas diferentes, tá? Para 2 pessoas diferentes. Então, eu vou sortear 2 consultorias para pessoas diferentes. Se você fizer a tua matrícula até dia 10/12, eu vou dar uma consultoria para você. Hoje, se você quiser virar para mim e falar assim, Lisandro, quero fazer uma consultoria com você, de 1 hora, online. Sobre o quê? Sobre o que você quiser. O que tiver ao meu alcance, eu vou te responder. Se você quiser fazer uma consultoria comigo hoje, são R$350 para ficar 1 hora comigo. Então, um prêmio aí para 2 pessoas diferentes. Mas tem que fazer a matrícula até dia 10. Ah, Lisandro, a minha matrícula foi dia 11. Dia 11 já não entra mais. Dia 10. No dia 10, fez todo mundo. No dia 11, eu pego a lista de nomes, a gente faz um sorteio. E aí a gente entra em contato e vai fazer uma consultoria. A gente agenda a consultoria. É a consultoria individual, tá? Não vou pegar as 2 pessoas ao mesmo tempo, é uma consultoria individual comigo para tirar toda e qualquer dúvida que vocês quiserem. Luciana, tenho dúvida se farei São Paulo ou Rio de Janeiro. Posso me matricular e decidir depois? Isso você vai, tá? Isso você vai fazer, vai falar com o pessoal do Instituto Salgado. Tudo bem? Iolita, nem eu primeiro ano de FIS, apesar de 10 anos como terapeuta? Infelizmente não, Iolita. Infelizmente não. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá, Silvânia. Professor, tem como pagar e fazer o curso depois? Tem, é só você conversar lá no Instituto Salgado. Tá? Tudo bem? Iolita, qual é o nome do livro? O livro chama Hérnia de Disco e Dor Ciática, do professor Helder Montenegro, com H. Helder com H. Helder Montenegro. Esse livro aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, informações dadas. Se você fizer a sua matrícula até dia 20, valores de 2022. Se você fizer a sua matrícula até dia 10, valores de 2022, mais o livro que vai chegar para tua casa e concorrer a 1 hora de consultoria comigo. Pode ser sobre avaliação, pode ser sobre tratamento, pode ser um pouquinho que eu entendo de gestão, um pouquinho que eu entendo de marketing, o que tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar. Beleza? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar, eu vou colocar o link aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu copiar o link aqui. Aí. Aqui. Ó. Ou vocês vão entrar nesse link aqui, que está aqui, e este link eu também vou colocar lá no grupo. Vou colocar no grupo, vou colocar depois amanhã lá no meu Instagram. Vai entrar no Instagram do Instituto, vai ter tudo lá. Se você já tem consultor no Instituto, você liga lá e fala, ó, eu assisti a live ontem, a aula do Lisandro e eu quero me matricular, tudo bem? Qualquer jeito que você entrar em contato com o Instituto, você vai conseguir ter esses benefícios, beleza? Esse link de contato, né, com o pessoal do Instituto é somente em horário comercial, tá? Então, você pode até mandar sua mensagem agora, né? Você clica lá, já manda, fala, ó, quero saber mais informações, quero me matricular, coloque suas dúvidas, tá? E aí o pessoal vai te responder provavelmente amanhã, beleza? Qualquer dúvida técnica, ou seja,
vamos colocar assim, qualquer dúvida profissional sobre os efeitos da técnica, sobre como, você manda direto para mim no meu Instagram, @LisandroCessi. Se você não me segue no Instagram, @LisandroCessi. Lisandro com S, Cessi é C-I, C-E-C-I, Cessi igual da bicicleta. Tudo bem? Qualquer dúvida técnica, vocês mandam para mim. Dúvidas sobre data, valor, não sei o quê, essas coisas da sua matrícula, da localização, não sei o quê, direto com o pessoal do Instituto. Logo, se você mandar para mim, eu também vou te responder. Mas, de preferência, com o Instituto. Dúvidas sobre a parte profissional da técnica, direto comigo lá no meu Instagram. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela participação. Tirar aquele print bacana, tirar aquele print legal para mostrar que vocês estão aqui numa noite de quinta-feira estudando. Tira aquele print bacana. Marcel também tira aí o print da tela aí, Marcel. Depois você marca eu lá. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e não deixa para 2023 o que você pode fazer em 2022. Tudo bem? Tranquilo? Não espera você chegar lá dia 31 de dezembro para fazer suas resoluções de ano novo e aí decidir o que você vai fazer. Pessoas organizadas já têm agenda de 2023 feitas em 2022. A minha agenda de 2023 até maio está todinha feita. Tudo que eu vou fazer até maio de 2023 já está tudo pronto. Então, aproveitem, façam sua matrícula, eu espero você em alguma das turmas. Se caso você tiver alguma dúvida técnica e tudo mais, manda lá no meu Instagram, eu estou à sua disposição. Beleza? Pessoal, uma boa noite, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.